qualquer pessoa, acho que se você for fazer uma árvore genealógica, eu acho que todo mundo ou tem um avô que veio pra cá e que fez a vida aqui. Então eu acho que todo mundo traz um pouquinho dentro de si esse cara do interior, né? Esse universo sertanejo ou agrestino, né? Por isso que as pessoas gostam tanto de cantar junto, sabe? Eu acho que a gente, na verdade, quer reviver um pouco isso, na verdade. A gente quer sentar numa mesa, tomar uma cerveja, comer uma comida do interior, né? E se emocionar com as músicas que falam da vida do povo da gente aqui, né? Mandei uma fogueirinha pra brincar com meu amor. Pegou fogo no terreiro, o forró já começou. É madrugada, sem saber que eu queria, vai amanhecer o dia para ter meu amor. Bem-vindo vocês ao Poço da Panela, coisa maravilhosa. A turma fica aqui, vindo aqui na barraca do Vital, perguntar, vai ter o forró, vai ter o forró. E aí foi juntando e a cada ano virou uma febre. Eu disse, daqui a pouco o forró tá igual o galo da madrugada. Porque, minha gente, isso aqui fica lotado. E o povo fica assim, quando vai ser o forró? Quando vai ser o forró? A gente só não sabe dizer o horário, nem dia, nem nada. Mas quando acontece, a gente começa dizendo um para o outro, avisando, e todo mundo chega direitinho. É tudo nada. Chamaram o Xiló pra tocar, né? A galera conhecida nossa no casamento do amigo da gente. E aí eu peguei a zabumba. Nunca tinha tocado zabumba. Depois de alguns dias aí chegou pra mim, né? A mensagem, ó. Xiló gostou que só viu tocando zabumba. Aí o povo, eu fiquei todo animado, né? Aí a gente tocou no aniversário de Léo. Em Arco Verde, nesse mesmo ano, e voltando direto de Arco Verde pro jogo do Santa Cruz, aí tu viesse com aquela. Fazer um forró na arquibancada, né? Meu sonho era tocar na arquibancada do Arruda. Aí eu falei, meu irmão, tu é doido. Aí a gente pegou os instrumentos na mala do carro, saiu tocando pela rua assim, já tocando, todo mundo naquele clima de São João, de festa junina. E era uma coisa totalmente inusitada, pô. Você, um trio de forró no estádio de futebol, e junto a isso a gente fazendo forró que não era a sanfona coral, que era um forró. Forró de Triozinho pé de serra. Trio pé de serra. Aí quando chega faltando um mês pro São João, aí ele, ó, um forró pra gente. Em maio, o forró da Chepoco. Topa fazer. Somente o forró da Chepoco. A gente pensando no nome para as atrações, eu liguei para Xiló, devido à nossa relação de amizade. Eu disse, Xiló, velho, eu acho que é pouco vai fazer o São João, velho. E você tá intimado a tocar no São João, eu quero tua sanfona lá. Tu, Gerard, né? Vocês têm que ir. Meu irmão, a gente não tem nem grupo, velho, não tem nome, te vire, velho. E a gente aí montou o repertório, ensaiou, ensaiava lá em casa. E aí é onde surge essa coisa, onde surge exatamente o Regente Joaquim. Porque exatamente, aí assim que eu entrei, aí eu disse, mano, eu vou pensar umas paradas pra a gente arranjar e fazer, que nunca fez nem nada. Aí eu escrevi uma partitura de um tango e levei na casa de Xiló. Eu disse, ó, ia ser massa a gente tocar esse ritmo de Isso a gente marchinha. sentado numa mesa com... Aí levei a partitura mesmo, quando abri assim, tinha todas as partes. Pandeiro, violão, zabumba, mesmo, dava um negócio desse tamanho quando abria assim. Aí Sheila, mesmo que porra foi aquele livro que tu deixou lá em casa? Aí a gente Sheila criou. disse, meu regente. Aí a gente criou uma história. Eu disse, porque as pessoas perguntavam, como é que é. Por que Regente Joaquim? Aí eu disse, essa é a primeira vez que eu tô contando a história de verdade. Porque ele tinha um avô que era músico. Aí essa é a história que já lá em Goiânia, e o nome dele era Joaquim. Em homenagem ao avô dele, a gente botou Regente Joaquim. Joaquim é ele, né?
se chama Joaquim. Então, É a primeira vez que uma só galera vai saber. ninguém conhece que Ipaluna se chama Joaquim. Aí nasceu o Regente Joaquim. E aí a gente tocou, a gente já vai para uns 10 anos, 11 anos. A banda Regente Joaquim toca de uma forma diferente. A venda de Seu Vital é o que alimenta a gente. Isso é, pra mim, é indiscutível. O Seu Vital fazia sempre, faz com Dona Severina, 1º de maio é o aniversário dele, né? E aí a gente sempre vinha pra cá e começou essa história de fazer um forrozinho comemorar no aniversário dele e tal. E eu acho que aí foi o começo aqui da história do forró de Vital. Quem começou a fazer esse forró aqui foi Xiló. Não foi, Helena? Sempre gostei de forró, né? E essa rapaziada, Xiló, Gerard e os outros, formaram esse jeito deles trabalhar. E a gente começou fazendo um forrozinho aqui. Todo ano a gente se diverte uma temporadazinha aqui. Ele ama a sanfona. O sonho dele era aprender a tocar. Eu acho que por isso que ele é tão apaixonado por Xiló, assim, né? Porque ele fica olhando, assim, os olhos dele brilham. Ele fica parado, vidrado e bate palma, assim, com os olhinhos cheios de lágrimas, sabe? É massa, é emocionante isso. O forró é um momento de lazer para vovô. Inclusive um dos poucos lazeres que ele tem, né? Porque ele não curte sair de casa, ele não quer fazer nada. Então, um momento de festa para ele, de celebrar, de estar junto de gente querida e tudo mais, é no forró. Por ser um momento tão importante para ele, acaba sendo para toda a família, né? Vovô é uma pessoa muito querida, tem um coração enorme, é uma figuraça, né? É o seu lunga para alguns, é a pessoa mais mole da família para outros, é babão que só bexiga em alguns momentos. E aí a gente acaba se afeiçoando muito a ele e a tudo que ele gosta. E aí existe todo um carinho mesmo, um afeto, tanto com as pessoas da banda, quanto com o ato de fazer um forró aqui na venda para todo mundo. Tanto é que muita gente que nem viaja tanto, nem gosta tanto de forró, vem para cá no dia do forró, seja para ajudar, seja para estar presente nesse momento que é importante. É um conceito de interatividade tremendo esse forró daqui. Não tem esse negócio de estar mudando de passo lá longe, não. É agarrado mesmo. É. Um ar-condicionado da roda desse, né? Muitas vezes a galera tá dançando, daqui a pouco tá aqui fora porque a turma tá empurrando. Lotado mesmo, mas tá empurrando. Forró da mulher! Essa possibilidade de cantar com um pé de serra, sabe? Você vê as pessoas tocar aí qualquer coisa aí pra cantar junto. Interferir. E aí a gente teve assim, disse, não, vamos botar isso não, que negócio aqui não é show não, isso é forró. E aí a gente fez isso, a gente canta sem microfone e todo mundo canta junto. Isso eu acho que é a grande maravilha daqui, porque as pessoas se aproximam, ficam por cima da gente, derrubam cerveja, batem na minha sanfona. Chegam com instrumentos e tocam com a gente, é bem Chega com recebido. instrumento, né? Então assim, eu acho que o conceito aí Super bem recebido. que se fala aí de for all, né? No sentido de para todos, Ele eu acho que tá ele muito incorpora mais esse conceito de for all, porque quem chegar vai tocar, quem chegar vai cantar. Vinha ali da Rural, onde eu estudava, já descia no posto da Panela e ia lá tocar com a galera, né? Confraternizar, conversar, tomar uma cerveja. Tem coisas na vida que a gente começa e não sabe, não tem a mínima expectativa de parar. Eu não me vejo assim um dia sem ter que estar tocando esse forró, assim, nesse período. No final das contas, a história é que todo mundo é amante da música, a um ponto de que não consegue ser profissional, porque é a coisa do puro prazer de tocar e de estar junto, e, né? E é isso que a gente faz aqui, né? Essa greia é puro amor pelo forró,
pela identidade da gente, de uma certa forma, né? Sempre tem alguém que vai dando um encanto diferente, né? Uma pessoa que chega diferente, é sempre alguém que chama a atenção da gente. Um olha para o outro e diz, esse aí nunca veio. Aqui no Poço esse forró é muito importante, porque faz a comunidade vir, se unir, todo mundo se encontra, às vezes a gente trabalha a semana toda, e quando tem um forró de Vital a gente tá aqui. Eu e meu marido Naná, a gente rala o bucho a noite todinha. O seu forró é um dos melhores que eu conheço. E para complementar ainda, seu Vital é seu Vital, né? E o Poço é o Poço. Isso é o que completa tudo. Tocando, achando graça, dizendo lezeira, tudo bom, menino? Dizendo lezeira, aproveitando. E muito forró pra gente dançar até amanhecer o dia. Arrocha agora, arrocha o dó. Vai, Chiló! Sei lá, pra mim é um lugar muito especial, assim, de uma festa que se faz sem muita formalidade, no que é mais genuíno da festa mesmo, né? O encontro, essa coisa da gente cantar sem microfone, cantar todo mundo junto, tá todo mundo apertadinho ali, às vezes dançando, todo mundo junto, parece uma dança de dois, que é uma dança de muitos, assim. É de uma força e de uma importância muito grande. E a diversão, a dança, a música, ela é uma força renovadora. E aí, uma coisa que ele fica arretado, se ninguém contribuir com o chapéu. Se o chapéu der pouquinho, meu irmão, ele fica muito arretado com isso. Ele, os meninos já não cobram nada, eu vou dar esse pingo de dinheiro. Ele recolhe, né? Agora ele ia sozinho, mas como agora ele tá meio molinho e tal, aí sempre vai uma da gente com ele. Acompanhando, ele vem aqui pela praça e tal, pela rua, e aí recolhe do povo e o chapéu vai pra banda. Ele conta o dinheirinho todinho, bota no saquinho e entrega ao pessoal da banda. E assim, ele entrega assim com prazer, sabe? Às vezes é tão pouco e ele não sei o que significa, na verdade, isso, sabe? Mas eu acho que muito obrigada. Forró da Índia porque Vital adora a música índia, né? E a gente toda vez no final a gente faz essa homenagem. Seu Vital, muito obrigado por mais um ano abrir as portas da sua casa pra gente fazer esse forró. Muito obrigado de coração. Eu abro as portas da casa porque é para pessoas como vocês, pessoas maravilhosas, convidados, fregueses, e todos eles para mim são pessoas maravilhosas. E essa banda que vem há anos aqui, viu? São pessoas do coração do velho Roque Santeiro, da minha garotinha aqui de 82 anos, e eu com 79, agradeço muito. Nós agradecemos. Vem cá, garotinha, vem. Vem, meu filho. Forró é início, meio ou fim. Todo gol começa com forró ou termina com forró, então o forró tá pelo meio. Um amigo me deu ainda tem os cabelos nos ombros caídos, negros com a noite que não tem luar, e os lábios de rosa para mim sorrindo, e a luz me disse esse seu olhar, ainda sua pele morena, sua boca.
quando termina, quando é que tem outro? Quando é que tem outro? Eu digo, não está resolvido ainda não. Se deixar, vai ir até de manhã. Se deixar. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Isso é viu? Isso é